De vez em quando eu leio comentários aqui no canal que pedem por neutralidade, pedem por imparcialidade. Mas será mesmo que eu preciso ser imparcial ou ser neutro? Vamos refletir um pouquinho mais sobre essa temática nesse episódio de hoje. Antes da gente entrar no nosso tema propriamente dito, eu agradeço a todos e todas que são membros aqui do canal e que nos ajudam também lá na plataforma Apoia-se. O apoio de vocês é fundamental para a manutenção e a continuidade do nosso trabalho. Se você também acha o nosso trabalho relevante, você pode se tornar membro do canal no plano que você escolher, pode se tornar um apoiador lá na Apoia-se e pode contribuir também com a nossa chave Pix. Sua ajuda será muito importante para o nosso trabalho. Bom, pessoal, de vez em quando a gente lê aqui nos comentários pessoas que discordam de alguma posição, de alguma postura nossa, e muitas vezes falam, discordo da sua opinião. Bom, convenhamos, uma pessoa que tem uma carreira acadêmica consolidada, que já passou pelos campos que a pesquisa estabelece, ela não está dando apenas uma opinião, ela está produzindo conhecimento, né? É claro que ela não é a dona da verdade, nem é a palavra final sobre os assuntos e tal. É claro que pode ter críticas a isso, baseada também em pesquisa. E essa fala minha inicial não tem a ver com superioridade, nem uma superioridade moral e nem uma superioridade intelectual. Isso tem a ver com o tempo de experiência e o caminho trilhado metodologicamente no processo acadêmico, né? Esse é um ponto. É claro que você tem todo o direito de discordar ou de não gostar de algum conteúdo, e é claro que a gente pode trocar ideias nesse sentido. Mas, geralmente, a pessoa que tem essa postura, ela fala que gostaria de uma postura neutra, de uma postura imparcial. Na maioria das vezes, isso é conversa fiada e uma tentativa de silenciamento de quem fala e de quem pensa diferente. Na maioria das vezes. Tem um lado positivo nisso, que eu vou falar no final do vídeo, então não saia daqui antes para a gente pensar nisso como um todo, né? A pergunta que nós deveríamos fazer é: existe mesmo neutralidade? A pergunta é: existe mesmo imparcialidade? Né? Essa busca por imparcialidade é uma bandeira de alguns veículos de comunicação da mídia hegemônica ligadas ao jornalismo, né? Um jornalismo independente, imparcial. Mas será mesmo que o jornalismo ele é imparcial? Porque depende muito da linha editorial adotada por um jornal, por uma rádio, por um programa de televisão, por uma emissora de TV, né? Você quer ver um exemplo de como nem o jornalismo ele é imparcial? Por exemplo, quando a mídia hegemônica fala sobre o Hamas, ela sempre diz que são os terroristas do Hamas. Quando ela fala do exército de Israel, que entra, invade, destrói e matou milhares de crianças e mulheres, são os soldados israelenses. Isso é ser imparcial? Isso é ser neutro? Outro exemplo, quando a Rússia invade a Ucrânia, ela diz exatamente: a Rússia está invadindo um país soberano, desrespeitando as regras internacionais e dominando parte daquele território. Quando são os Estados Unidos que fazem o mesmo na Venezuela, que nem contexto histórico tem de presença naquela localidade, a mídia diz que é uma ação militar. Bom, já dá para a gente saber que isso não é imparcialidade nem neutralidade, né? Quando uma pessoa apela por esses elementos, ela quer que a gente faça uma análise que não tenha lado. Não tenha lado. Não tome partido de nada, né? Fique em cima do muro, em cima da linha. Apenas conte o fato de modo passivo apenas.
Ou seja, é a busca por algo mais descritivo, expositivo, que apenas expõe, que apenas descreve um elemento e não analítico, que analisa esse mesmo evento que está sendo falado e comentado, né? Em alguns momentos, você pode até dar uma abordagem mais expositiva. Você pode, por exemplo, um determinado assunto, Bíblia, por exemplo, que divide opiniões. Você pode apresentar a leitura dos fundamentalistas, a leitura de liberais progressistas, você pode apresentar a leitura de católicos sobre o tema, de ortodoxos, enfim. Mas será mesmo que em todo o tempo vai se manter uma suposta neutralidade? É bom que você saiba que em ciências humanas, não só na teologia, mas em qualquer área das ciências humanas, e eu diria que além das ciências humanas também, mas vamos ficar no nosso recorte, não existe neutralidade. Não existe. Quando uma pessoa reivindica a neutralidade, ela já está tomando partido. Ela não é mais neutra quando ela reivindica a neutralidade, porque ela está tomando um lugar, um partido daqueles que pensam igual a ela, daqueles que são hegemônicos e que controlam a informação, que controlam a narrativa, que controlam a leitura, e ela quer apenas fazer um apelo, teoricamente, pela neutralidade, a imparcialidade, para que uma voz dissonante, para que uma pessoa que diz o que ela não está acostumada a ouvir, ou algo com o qual ela não concorda, mas também não tem elementos para refutar, que essa voz se cale diante dela, né? E outra coisa, gente, qualquer pessoa, quando analisa um fato, é claro que ela precisa ter formação, é claro que ela precisa ter conhecimento, é claro que ela tem que ter pesquisa sobre aquele assunto, né? Mas essa pessoa também tem uma cosmovisão, também tem uma série de experiências adquiridas ao longo da sua vida, também tem uma série de formação e de leitura para falar sobre aquela temática, e essa maneira que molda a nossa forma de enxergar a realidade é óbvio que vai transparecer naquilo que nós fazemos, naquilo que nós analisamos. É claro que é preciso ter seriedade metodológica. Não é apenas abrir a boca e falar qualquer coisa que passa na cabeça sobre um determinado assunto. Claro que nós não estamos aqui, quando eu falo da questão da produção acadêmica, da pesquisa, da formação acadêmica, isso também nos dá uma responsabilidade maior. Não é apenas no sentido de privilégio, não. É no sentido de responsabilidade. Porque isso faz com que a gente tenha uma solidez maior, uma análise mais aprofundada, né? Faz com que nós tenhamos uma pesquisa e uma leitura muito mais pormenorizada, para a gente não falar qualquer coisa, como muitos, infelizmente fazem, e no campo da teologia, olha, a grande maioria, eu diria, faz apenas citar frases de efeito, palavras jogadas ao vento, né? Coisas que aprenderam equivocadamente na igreja, que um dos principais lugares de desinformação teológica, e não só histórica, política, são as igrejas evangélicas de modo geral, né? Quando alguém apela para essa neutralidade, ela já está tomando um lado, e esse apelo é sempre o apoio de um discurso hegemônico, claro. É quem tem o discurso hegemônico que pode apelar à neutralidade. No campo da política, é sempre a direita que apela por uma neutralidade. Por quê? Porque ela domina a sociedade brasileira desde o seu descobrimento. É claro que ela não quer nenhum questionamento, é claro que ela não quer nenhum tipo de voz dissonante falando das suas limitações, dos seus equívocos e oferecendo à população uma outra alternativa que não passe pela direita. Você nunca viu alguém de esquerda apelando por neutralidade, porque ela não é a voz hegemônica, né? No campo da teologia, são as igrejas, os conservadores, os fundamentalistas, que sempre apelam por uma suposta neutralidade, imparcialidade. Por quê?
porque eles detêm o discurso hegemônico. As instituições religiosas são sempre, sempre conservadoras, porque um grupo dessa elite se dá muito bem e, por isso, querem conservar essa estrutura política e eclesiástica, porque tudo na vida também é política. Toda a estrutura eclesiástica também é uma estrutura política, e elas tendem a ser conservadoras, porque, é claro, tem famílias, tem grupos se dando muito bem com essa estrutura. Por que que eles querem mudar uma estrutura que lhes é tão favorável e tão generosa? Não é generosa com quase todo o restante, mas para eles é muito generosa. E eles têm outras pessoas, outros auxiliares, que fazem a roda girar. E esses estão sempre com a promessa de que amanhã eles podem ter um lugar ao sol. Esse lugar nunca vai chegar. Essa promessa nunca vai se materializar. Mas a pessoa fica acreditando nisso, fazendo a roda girar como um camundongo de laboratório, enquanto isso, quem está lá no topo continua querendo conservar tudo. Você acha que essas pessoas teriam uma postura progressista? Você acha que essas pessoas gostariam de ouvir vozes dissonantes, que interpreta a Bíblia com seriedade, que interpreta a religião de maneira nua e crua, que interpreta a realidade de maneira objetiva? Claro que elas não querem vozes dissonantes. E todo mundo que fala minimamente como liberais, embora elas não tenham a menor noção do que significa isso, são classificadas como esquerdistas, esquerdopatas, comunistas ou coisas desse gênero, que é uma tentativa de silenciamento e manutenção de um status conservador que faz tão bem para essas elites, né? Então, o apelo pela neutralidade é um apelo hegemônico, é um apelo de quem não quer estudar, não quer pesquisar, não quer ter as suas convicções balançadas, e é também um apelo de quem quer silenciar quem pensa diferente, uma vez que essa neutralidade não existe. Não existe. É preciso sempre que nós desenvolvamos uma visão crítica sobre tudo, sobre a fé, uma fé que não resiste a uma análise crítica. Ela não deve, ela não é válida, ela não merece ser exercida. Uma visão crítica sobre a política, uma visão crítica sobre a teologia, sobre as estruturas religiosas, sobre as estruturas políticas que nós nos relacionamos. Até a própria Bíblia fala de uma visão crítica. O apóstolo diz: examinai tudo, retende o que for bom, examine tudo, critique tudo. Criticar não é no sentido apenas de falar mal, mas de analisar todas as coisas de maneira lúcida, de maneira equilibrada, com os pés no chão, com os olhos abertos, sem o romantismo falso e muitas vezes pilantra que as instituições religiosas querem incutir na cabeça das pessoas para achar que a igreja é a noiva de Cristo, que a igreja é perfeita, que a igreja ela nunca falha, que aqueles que estão na sua liderança são ungidos do Senhor, são pessoas escolhidas por Deus. Gente, isso é um discurso legitimador de estruturas, isso é um discurso legitimador de violências, sejam literais, sejam simbólicas, sejam de linguagem. Isso é a manutenção de um status que favorece a meia dúzia de gente em detrimento e exploração a todo o restante. Será que seremos inocentes e ingênuos sempre, a ponto de não enxergar o que é óbvio? Não, não pode ser dessa maneira, e por isso querem tanto a neutralidade, não é? Para que ninguém mexa com eles. Só se incomoda com uma análise que não é a apologética, né? A defesa daquilo que se crê, uma pessoa que não está disposta a ouvir o oposto, a ouvir as críticas e a analisar. A postura correta deveria ser: opa, deixa eu analisar isso melhor. Nunca parei para pensar nisso, deixa eu ver o que isso quer dizer, né? E outra coisa, gente, é muito importante que a gente pense
que com maturidade, com equilíbrio, com solidez, nós seremos muito menos enganados, seja pelos políticos, pelos religiosos ou por quem quer que seja. Como diria o grande Darcy Ribeiro, a falta de educação, o sucateamento da educação no Brasil, e agora eu digo, inclua as igrejas nesse processo aí. Isso não é por acaso, é um projeto de poder para manter as pessoas o mais ignorante possível. Agora, eu disse lá no início que tem um lado positivo de quem pede por neutralidade, né? E não é pelo apelo, é por parte de algumas pessoas. A maioria é tudo isso que eu acabei de descrever para você. Mas eu já vi algumas pessoas que gostam do conhecimento, que querem se aprofundar, falando sobre essa imparcialidade. No caso da teologia, tem um pequeno lado positivo de algumas poucas pessoas que, quando elas pedem essa neutralidade, elas estão querendo fugir dos discursos apologéticos. Só que usam um termo equivocado, né? O que é compreensível nesse caso. Elas estão cansadas de vozes apologéticas que apenas defendem cegamente uma leitura específica da fé, que apenas querem resguardar o seu próprio espaço, né? E querem uma leitura acadêmica, não confessional, antifundamentalista. Se esse é o seu caso, você está no lugar certo. E eu diria para você que esse é o único canal, no mínimo um dos únicos, certamente, canais em todo o YouTube que tem uma leitura da teologia de maneira não confessional, não apologética e antifundamentalista. Então, se isso te interessa, você está no lugar certo, você é bem-vindo, bem-vinda por aqui. Então, inscreva-se aqui no canal gratuitamente. Se você quiser estudar, tem planos ali no clube de membros. E também não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que você tenha contato. Um abraço e até o próximo conteúdo do Café com Teologia, e eu te espero por aqui.